Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 22 de abril de 2020, nós vamos trabalhar com o capítulo 67 do livro Pão Nosso, com o tema Má Vontade. Na última semana, a Viviana trabalhou com o tema Boa Vontade. E hoje, nós vamos trabalhar com esse tema Má Vontade. E o trecho que nós vamos trabalhar hoje é o versículo que está na carta de Paulo a Efésios, que diz o seguinte: Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Vejamos, Paulo aqui chama a atenção sobre a nossa sintonia, sobre aonde estamos conectados, a nosso tipo de comunicação que estamos tendo, estamos recebendo, estamos repassando, porque isso pode nos levar tanto para o bem quanto para o mal. E no caso aqui ele chama a atenção que se nós estamos comunicando com obras infrutuosas, nós estaremos então a caminho de quê? Das trevas, o caminho da dor, do sofrimento. E Emmanuel então desenvolve para nós esse tema. E ele diz o seguinte: Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. Vamos pensar um pouquinho. Olha que interessante a colocação de Emmanuel. Ele parte da ideia inicial da má vontade. Má vontade é essa que ainda existe dentro de nós. Algumas pessoas com um pouco mais de má vontade, outras com menos má vontade. Mas má vontade é essa que pode levar à sombra. E em consequência dessa sombra, vai favorecer a estagnação. Ou seja, corremos o risco de ficarmos parados, estagnados nessa sombra. E essa sombra, essa estagnação, vai conservar o mal que existe em nós, o mal que precisa ser trabalhado, mal esse que às vezes carregamos ao longo de outras existências, ou de uma vida, ou dessa mesma. E esse mal entroniza a ociosidade, leva-nos comodidade, ficamos ociosos, não buscamos mudança, não buscamos mudar a nossa vida. E a ociosidade cria discórdia. Por quê? Porque se alguém vier falar conosco, nos dar um toque da necessidade de mudança, de sair dessa sintonia, de sair desse mal que faz com que a gente fique estagnado, pode às vezes gerar discussões, conflitos, discórdia. E a discórdia pode despertar o orgulho, porque quem está estagnado, ele às vezes se acha que está certo, que ele é o dono da verdade, ele não quer mudança. Então desperta nesse ele orgulho, dele achar que ele entende tudo, de que ele é superior, que ele tem domínio completo de tudo, que ele sabe o que está fazendo, que ele está correto. E ele então, Emmanuel continua, a partir do orgulho ele coloca que o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. Olha como que uma coisa vai trazendo a outra à tona. O orgulho acorda a vaidade. Por quê? Porque ele se acha o dono da verdade, que ele está no caminho certo. Então desperta nele essa vaidade de achar que ele sabe mais, que ele entende. E isso vai atiçar nele uma paixão inferior, paixão que vem se arrastando com ele. Então, vai dentro de nós, não dentro dele não, dentro de nós, né? Essa paixão inferior que ele existe, ela é alimentada a todo instante. Paixão inferior provoca o quê? A indisciplina. E às vezes somos indisciplinados, uma vez
porque não queremos mudança. Achamos que estamos certos, queremos continuar nesse caminho. E essa indisciplina vai manter o quê? A dureza de nosso coração. Porque aí nós não vamos sentir, não vamos perceber a dor do outro, o sofrimento do outro. E isso pode fazer com que a gente continue estagnado. Então é preciso buscar uma mudança de atitude, de pensamento, para que a gente tenha mais compaixão com o nosso próximo, que busquemos dentro de nós uma mudança para o nosso bem, para que possamos ser útil aonde estivermos atuando. E Emmanuel, então, continua desenvolvendo a ideia que a dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Aqui Emmanuel chama a atenção. Vemos caminhando estagnação, orgulho, vaidade, indisciplina, discórdia, que tudo isso pode fazer com que o nosso coração se torne um coração de pedra, que não se sensibiliza com a dor do outro, que não tem um sentimento de amor ao próximo. E isso muitas das vezes nos leva a uma cegueira espiritual, de acharmos que é só esse mundo, que tudo acaba por aqui. E é uma cegueira tão grande, uma dor tão grande, que pode levar ao abismo. E a pessoa, quando chega a esse ponto da cegueira espiritual, às vezes a gente tenta, todos nós tentamos, né? Uma modificação através de uma palavra, de uma mensagem, mas a pessoa não quer ouvir. Por quê? Porque ela está estagnada, parada. Ela só enxerga o próprio umbigo. Ela não percebe o outro, a existência do outro. E isso pode fazer com que o homem, com que nós que ainda estamos com essa má vontade, a rolar indefinidamente ao precipício das trevas, atrasar o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento, devido à nossa má vontade que carregamos em nossa existência. Meus irmãos, é essa a reflexão que eu gostaria de trazer essa noite. Quero deixar aqui meu abraço fraterno a todos e que todos tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe e proteja os lares de todos nós.